Olá, bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje nós vamos falar sobre doação de órgãos. No nosso perguntas e respostas. A pergunta é: o que a doutrina fala sobre a doação de órgãos? Bom, deixa eu só deixar aqui. Doação de órgãos, ele é um assunto um tanto delicado. Por parte da ciência, por parte dos familiares e digamos, no caso, do espiritismo, tá? Por quê? Nós temos a questão da morte cerebral, nós temos a morte do tronco encefálico, né? O que é a diferença? A morte cerebral, para alguns médicos, ela é real. Ela é considerada a morte, porque o indivíduo está morto. Para o espiritismo, inclusive para o Divaldo Franco, esta não é morte real. Por quê? Muitos pacientes voltam à vida, né? Isso as palavras de Divaldo. Voltam à vida após ter a morte cerebral decretada pelos médicos. O que é a morte cerebral? A pessoa não reage mais, mas os seus órgãos continuam funcionando. Tá? Mas em alguns casos, até no caso do Scott Marr, ele é um americano, que ele sofreu um AVC e teve a morte cerebral decretada pelos médicos. Então ele ficou um bom tempo com os aparelhos ligados, e quando foi decidido que iriam desligar os aparelhos, tá? No dia lá que iam desligar, inclusive, ele voltou à vida 100%, funcionando, sem sequela, sem nada. E aí se levantou a dúvida sobre a questão da morte. Mas tem um outro porém na questão da doação. Quando existe a morte do tronco encefálico, depois vai aparecer para vocês aqui, os órgãos vão se degenerando. O cérebro, o coração, por exemplo. E sendo dessa forma, não se tem mais utilidade para a doação. Tá? Por isso que a questão da doação é um assunto bem delicado. Porque pode-se existir, apesar da medicina muitas vezes contestar, a volta do indivíduo na morte cerebral. Tá? E isso são as palavras do próprio Divaldo Pereira Franco, que é bem conhecido no meio espírita, né? E eu até já vi algumas pessoas comentando: mas agora eu não lembro o que a pessoa falou exatamente. Ela comentou assim: mas se nós temos que passar pelas nossas dificuldades, por que vai se doar alguma coisa para a pessoa? No caso, uma pessoa que está passando por um problema, inclusive de doação de órgãos, por que vai se arriscar na questão da morte cerebral, por exemplo, em doar o órgão para essa pessoa que está sofrendo? Essa era a pergunta dela, tá? E só que tem uma coisa, né? Tudo bem que as pessoas têm suas provas, expiações, suas dificuldades para passar. Isso não pode ser negado. Mas todos sabem também que nenhuma pena é eterna, nenhum castigo é eterno, nenhuma expiação é eterna. Tá? Se nós temos que passar por esse problema, em algum momento isso vai cessar. E por onde isso vai cessar? Às vezes através de outras pessoas. Por exemplo, se tem um morador de rua, ele está com fome. Você tem um alimento ali para doar. Ele está com fome, ele está ali penando, né? Você pode, exatamente naquele momento, cessar aquela angústia, aquela fome dele. Então nós temos este poder. Inclusive, depois da nossa morte, que seria com base na doação de órgãos. Divaldo ainda comenta que o ato de doar os órgãos é um ato, digamos assim, fenomenal, porque você está abrindo mão de algo que você não precisa, basicamente. Você está abrindo mão de medo, de receio, né? Então é um ato muito bonito, um ato muito singelo. Tem até pessoas que ficam com medo
de que na doação de órgãos, por exemplo, dos olhos, o espírito vai chegar do outro lado lá sem os olhos. E assim por diante, vai chegar se faz a doação de um pulmão, de um rim, vai chegar do outro lado lá sem nada. Não que seja necessário, tá? Mas estou usando o caso dos olhos porque é um caso bem marcante. Só que isso não é digamos assim, não é bem assim que funciona. Um dos exemplos atestado pelo Divaldo é no caso de uma pessoa que foi atropelada, vai chegar do outro lado lá do mesmo jeito? Ou de uma pessoa que foi vítima de uma explosão, de um acidente, como vai chegar do outro lado? Daquela forma? Não, porque o espírito, o perispírito não é afetado. Salvo em situações onde o indivíduo faz o próprio suicídio. Isto fica marcado, né, no perispírito. Até tem um livro. A gravação deu um problema e caiu, como vem ocorrendo, né? Mas, continuando a parte que eu parei, o livro é Memórias de um Suicida, que justamente ele trata dessa questão, onde um rapaz, né? Quem não leu é um spoiler, mas é só do início do livro, tá? Que ele cometeu um suicídio e, se não me engano, ele se jogou na frente de um trem. E ele se viu, durante a manifestação na casa espírita, ele se viu exatamente aos pedaços. Por mais que o espírito não esteja naquela condição, ele, né, mentaliza aquilo e ele faz a vibração dele criar aquela situação. Então, para ele se vê aos pedaços, o corpo aos pedaços. Porque também nesse caso, né, não é a falta, o espírito que está aos pedaços, mas sim é algo tão marcante para ele que ele, né, ele faz aquilo aparecer. Agora me fugiu o termo. Mentaliza aquilo, ele faz a vibração dele, né, se ver daquela forma. Isso demora muito tempo para ele tratar e se ver normalmente. Mas como o que acontece com o corpo físico não afeta o corpo espiritual, muito menos na doação de órgãos. Porque o corpo é algo que nos foi emprestado por um certo período. Depois nós devolvemos ele, né, para a Terra, né, e seguimos a nossa jornada. E nosso corpo vai servir para outras coisas, né? Para quem é enterrado, vai servir de alimentos para um ecossistema. Né? Tem gente que, né, prefere ser cremado, enfim. Então o corpo toma um outro rumo, que não é mais necessário para o espírito. No momento que desencarnou, claro, dependendo da condição da pessoa, você já se desliga daquele corpo. Né? E às vezes nessa questão mais delicada, por exemplo, da morte cerebral, onde os órgãos continuam vivos, às vezes o que prende o espírito ao corpo é um fio. Às vezes, né? A gente não pode generalizar dentro da espiritualidade tudo. Mas nesta questão da doação, o espiritismo é a favor da doação de órgãos. Né? Claro que cabe à pessoa e os familiares autorizarem ou não, dentro das condições que é viável. Por exemplo, porque o órgão eles têm que estar vivo ainda, né? Mais uma vez, né? Deu uma probleminha na câmera e vamos continuar novamente. Tem dia que é assim, para gravar fica caindo, às vezes a internet não tá boa, depois para botar no canal e mais coisas da vida. Bom, continuando, eu lembro de um trecho, agora não me recordo a fonte, que diz assim, que o ato da doação de órgãos é você continuar vivo através de outra pessoa. Porque aquela pessoa tem um pouquinho de você ali. Tem um pouquinho da sua vida, tem um pouquinho da sua energia. Aí a questão que se levanta, mas e um criminoso que decide doar os órgãos? Também é um ato, indiferente das atitudes dele,
também é um ato de amor, né? Doar o órgão, porque você está salvando outra pessoa, né? Então, sempre existe uma oportunidade, agora falando nessa questão de um criminoso, por exemplo, sempre existe a oportunidade de você se redimir de alguma forma. Porque também não se existe uma pena eterna. Você pode ir compensando a sua pena de diversas formas. E para quem não é um criminoso, é uma pessoa que tem uma vida normal, dentro das leis da sociedade, isso engrandece ainda mais, né, o seu bônus no pós-vida. Porque isso depois vai ser um acúmulo de coisas boas e coisas ruins feitas. E esse ato que ainda não é muito comum para a sociedade falar de doação de órgãos. Porque muitas pessoas, inclusive, têm medo, como já aconteceu no passado, de estarem vivas e os médicos atestarem que está morto, né, e fazer a doação de órgãos da pessoa. Muitas pessoas também têm medo disso. Mas, lendo alguns artigos, algumas coisas médicos, né, os relatos dos médicos é que hoje isso acontecer é muito raro, é muito difícil. Porque quando acontecia isso, já não se tinha todo o material, todo o conhecimento que se tem hoje para diagnosticar que a pessoa estava morta. Hoje existem exames padrões para você examinar se a pessoa ainda continua com vida ou não. Inclusive as pessoas tinham até medo de ser enterradas vivas, como também acontecia, o que hoje também é muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Então, aos poucos as pessoas compreendendo e entendendo vão perdendo o medo. Vão tomando coragem de fazer essas coisas. Agora imagina você, chega lá do outro lado, desencarna, né? Chega lá do outro lado. Ah, cheguei aqui no nosso lar. Aí, porque assim, muitas vezes o espírito nem percebe, né, que foram, né, se ele em vida atestou que é doador de órgãos, nem percebe que está sendo retirado os órgãos. Depois que desencarnou, o espírito normalmente segue para onde tem que seguir. Chega lá, imagina, você chega lá no nosso lar e né, reencontra os familiares, encontra todo mundo, e aí né, você começa ali a conversar, e aí ele fala, que bonito o seu ato de doar os órgãos. Hoje você acabou de salvar 2, 3 pessoas. Aí você, nem sabia disso? Porque pro espírito isso é indiferente, porque ele não sente dor, ele não sente falta de nada. Se ele doa os olhos, com os olhos ele vai chegar no plano espiritual. E até uma coisa curiosa que agora eu estava lembrando, pessoas que às vezes têm os braços, um braço ou outro, enfim, os dois, ou perna amputado, ainda sentem a perna, sentem o braço. Né? Isso é uma questão a se levantar e se pesquisar. Mas, seguindo o que eu estava explicando, né? Aí você vai lá ver, puxa, você salvou 3 pessoas. Quanto isso vai agregar para você na espiritualidade? E algo que é basicamente simples. Você, na verdade, está devolvendo de uma forma mais útil o seu corpo. Um corpo que já não é mais necessário, é como uma roupa que você já não precisa mais, ou não serve mais. Você vai lá e dá para outra pessoa. Que a pessoa certamente vai ficar muito feliz, porque não vai precisar comprar outra peça de roupa, ou muitas vezes não tem nem condições de comprar. Então são esses atos que, além de ajudar outras pessoas, nos ajudam. Tá certo, pessoal? Então, por enquanto, é isto. E até mais.